Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX-TV, parceira do canal Futura. Nosso objetivo é sempre trazer um tema da atualidade para ser discutido, aprofundado por professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à temática de hoje. Há 140 anos, imigrantes italianos começaram a chegar à Serra Gaúcha. Aos poucos, estabeleceram-se e reforçaram sua própria cultura. Dessa forma, ajudaram a formar o espírito e a mentalidade dos atuais moradores da Serra. Nos dias de hoje, novos imigrantes começam a chegar e a misturar-se aos moradores locais. Nesta edição do programa Teorema, perguntamos: quais são as diferenças entre a antiga imigração europeia no Brasil e a imigração africana da contemporaneidade? Para responder essa questão, nós contamos com muito prazer com professores e pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul. Temos a professora Vânia Herédia, da área de História e Sociologia. Bem-vinda, professora Vânia, tudo bem? Bom dia, ótimo. Também contamos com a presença do professor Roberto Radins, que coordena o mestrado em História da UX e também pesquisador na área. Bem-vindo, professor Roberto, tudo bem? Obrigado pelo convite. Professores, aproveitamos que vocês estão lançando essa obra, Imigração e Sociedade, Fontes e Acervos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, né? Um livro denso e muito oportuno para essa época, recém-terminada a Festa da Uva, e sempre é muito importante conhecer mais da nossa própria história. Para fazer um gancho, né? Lançado o livro, também debatermos as imigrações que acontecem hoje, principalmente a imigração que vem da África aqui para Caxias do Sul. Mas, professores, começando pelo livro, o que traz de importante essa obra recém-lançada por vocês, professora Vânia? Eu diria que ela é bastante importante porque ela dá sequência a uma série de estudos que a universidade já assumiu desde 1975 e que mostra que ela está preocupada com esse tema, um tema que remete à identidade de uma região, né? Uma região que foi construída por meio do processo migratório e que nessa obra ela mostra toda essa caminhada em relação aos 40 anos que a universidade faz pesquisa no tema, né? Então, acho que tem 140 anos de cidade, 40 anos de estudos, né, relacionados ao processo imigratório e que mostra que realmente o lugar de fazer a pesquisa é o lugar da universidade. Particularmente, essa obra, eu diria que ela é resultado de um evento que nós organizamos de 5 em 5 anos, e nesse nós tivemos o 4º Simpósio Internacional e o 12º Fórum de Estudo Ítalo-Brasileiros, onde reúne os pesquisadores dessa área, que não são só brasileiros, né? São pesquisadores estrangeiros que têm interesse nessa temática e que, de alguma forma, trazem novas abordagens em relação a um tema que é tão antigo, mas que precisa de uma dinâmica, né? de uma posição que dê resposta às questões que são mais atuais, né? Então, eu diria assim que, nesse momento, esse livro, ele fecha quase um ciclo de estudos que nós temos na universidade, fecha até o próximo evento, né, que vai ser daqui a 5 anos, e que mostra esse potencial em relação aos próprios programas de pós-graduação que existem no Brasil e que têm essa temática como estudo, como objeto. Professor Roberto, o senhor gostaria de complementar? Na realidade, o que a gente tem aí são as grandes sínteses, né? Desde a década de 70 para cá, o tema da imigração ele não ficou exclusivo às pesquisas aqui da Universidade de Caxias do Sul, né? Nós temos outros centros importantes pesquisando o grande tema da imigração, nos programas aqui do Rio Grande do Sul, programas de São Paulo, enfim, de todo o país, né? E uma obra como essa, na realidade,
faz a síntese dessas discussões, em que pé andam essas discussões. E elas são dinâmicas, né? Então, por isso a Vânia dizia que daqui a 5 anos, né, nós vamos estar apresentando uma nova síntese, com novas abordagens, com novas preocupações, inclusive talvez aproximando muito o tema da imigração com aquilo que é a pauta do programa de hoje, né? Pois é, fazendo essa relação, o que a gente pode dizer? O que a gente tem da imigração que aconteceu, principalmente com a vinda dos imigrantes italianos, que a gente pode relacionar com a imigração hoje? Quer dizer, temos os descendentes de italianos recebendo africanos hoje. A gente sabe que aí também temos questões a serem superadas, a serem resolvidas. O que vocês teriam a dizer? O que esses estudos nos ensinam em relação à imigração e acolher as imigrações de hoje? Bom, eu arriscaria, né, dizer que a imigração que acontece no século XIX, ela é uma imigração que decorre de uma política imperial com uma intenção bastante clara do governo imperial de ocupar o sul do Brasil, as terras devolutas, e com uma política que estimulava a vinda de mão de obra branca, vinculada à questão do trabalho livre na época e à questão da propriedade privada. Eu acho que essa combinação traz um êxito para essa região em relação aos resultados que são plantados por meio dessa política, uma política de Estado, indiretamente, né, que vai estimular com que aqueles que passavam grandes problemas decorrentes de uma crise que a Itália passava no momento, procurasse o nosso país para fazer esse deslocamento. Então, quem se desloca, quem entra no processo migratório, que poderia fazer o gancho com as políticas atuais, é porque não consegue sobreviver e não consegue realmente ficar no lugar de origem. E essa questão vinculada com as migrações internacionais, hoje principalmente, eu diria assim, não são só os africanos, teríamos os haitianos, os também. Mas os africanos, eles vêm numa outra condição, principalmente os senegaleses, né, que nós temos já na nossa cidade muitos, em busca de trabalho. Quer dizer, são motivos muito semelhantes no deslocamento. Agora, as condições de recebimento do passado e do presente são muito diferentes. Então, nós não podemos deixar de analisar questões estruturais para a época, mas também questões conjunturais para o momento, né? Sr. Roberto. Não dá para a gente também fazer, né? A gente até pode estar tentado a fazer uma transposição mecânica, né? Claro. Quer dizer, são processos que em determinados momentos se assemelham, né? Mas há diferenças, a Ivana apontou muito bem, são diferenças estruturais, são diferenças de momento, né? Que precisam ser consideradas quando a gente fala de imigração. É um conceito dialético, é um conceito de processo, né? E ele não está circunscrito aos 2 momentos que a gente está pontuando aqui, a atualidade e ao século XIX, né? O processo de imigração, de colonização, enfim, ele faz parte da própria história da humanidade. O conceito colono é um conceito grego, né? E que, de alguma maneira, ele retrata a saída de peninsulares, né, da Grécia em direção à Itália, né? Quer dizer, ali está a origem desse conceito, né? E que vai ser ressignificado com o passar do tempo, né? E essa imigração do século XIX, às vezes a gente tem um pouco a impressão que ela está circunscrita às nossas regiões, né? Ela é uma imigração para o Brasil. Alguns lugares vão absorver mais imigrantes, né? Notadamente São Paulo, enfim, né? Mas também essa imigração com pessoas em crise humanitária na Europa do século XIX vão se dirigir para a Argentina e, sobretudo, para os Estados Unidos, que talvez seja o país que mais absorveu mão de obra imigrante, né? Nós, particularmente aqui na cidade de Caxias do Sul, temos essa questão dos haitianos e dos senegaleses, né? Temos também uma questão, muitas vezes, que traz até um certo conflito racial ou alguns preconceitos. Isso levaria os indivíduos mais a se fechar, talvez, para reforçar a sua identidade. Uma convivência, ela fica prejudicada, professora Vânia? Eu diria que há um desconhecimento por parte da população brasileira em relação à história do Brasil. Eu acho que se nós tivéssemos realmente
condições de ter a história do Brasil presente, a presença dos africanos na nossa história, como os negros realmente chegaram, nós teríamos esses preconceitos mais aliviados, né? Eu diria que hoje há um desconhecimento por parte das situações que o próprio Senegal, se nós fôssemos pegar, o próprio Haiti, o caso, por exemplo, do terremoto, que levaram esses fluxos a serem tão fortes, principalmente em lugares de trabalho. Então, eles não vão procurar lugares onde não há possibilidade de inserção. E se nós olharmos para a história econômica de Caxias, nós vamos ver que Caxias sempre absorveu todo tipo de mão de obra. Assim, ela começa com as migrações internas dos próprios italianos, dos distritos, depois para os municípios vizinhos, que também eram de origem europeia, depois ela abre para os campos de cima da serra, depois ela amplia, né, para a questão dos estados de Santa Catarina e Paraná, que nós temos muitos, né, que vieram para cá, e ela chega praticamente a ter uma conotação no sentido de absorção. Nós temos já na primeira década de 2000, assim, ali, o início dos anos, nós começamos a ter os fronteiriços, que eles praticamente não vinham para a nossa região, e nós depois vamos ter os nordestinos, né? E a última grande migração, eu diria que são as internacionais. Então, mas é uma cidade que absorve trabalho. Nós vamos ver que não é que há uma falta de trabalho. Talvez não aquele trabalho que necessite, ou seja, especializado. Mas aqui eu queria fazer um gancho com os italianos, né? Os italianos, quando vêm, por exemplo, para o Brasil, praticamente para o Sul, eles carregam muitas experiências de um país que tinha problemas na agricultura. Algumas regiões tinham já experiências incipientes de indústria, porque a Itália é um país que se industrializa tardiamente. E essa bagagem faz a diferença em relação à questão da ocupação e da colonização. Então, quando a mão de obra chega na cidade, o pessoal quer saber que tipo de mão de obra realmente vem. O que é que se faz com essas pessoas que querem trabalhar? Eles não vêm aqui para terem nenhum benefício sem ser a questão inicial do trabalho. Né? Perfeito. E dá para pensar, diante desse contexto que temos aí, professor Roberto, como as coisas vão ficando? Quer dizer, tínhamos trabalho, que é a fonte de atração, né, professora Vânia, das imigrações. Hoje, a questão de vagas para o trabalho, sabemos que não está bem assim, né? Pelo contrário, temos fechamento de vagas na nossa região. Que tendência temos? Dá para tentar perceber como esse movimento vai se comportar, professor Radins? Pois é difícil a gente prever, principalmente para nós que trabalhamos com a história, né? Nós não temos o crédito de profetizar, enfim, né? Mas olhando bem o passado, a gente... Na realidade, a gente vai fazer uma análise de um passado muito imediato, muito próximo, né? Que não é maior do que 5 anos, por exemplo. Nós tínhamos uma determinada realidade que era aparentemente favorável à absorção de mão de obra vindo de fora. Então, Caxias e outras cidades, mas como a gente está falando daqui, se colocava como um polo de atração. Tá? O momento atual, o momento presente, já é sinalizado pela economia como de retração. Há uma tendência de aumento de desemprego. Tá? A gente também não pode dizer isso com toda a certeza, porque talvez logo ali na frente a gente já tenha um outro cenário, né? Que a economia e o mercado são muito dinâmicos, enfim, né? E a gente realmente não consegue compreender as razões profundas que estão por trás dessa crise. Ela é internacional, não é uma crise circunscrita ao Brasil, né? Nós temos essa crise já gestada anteriormente na Europa, por exemplo, e manifesta novamente, né? Então, a situação econômica mundial, vide, por exemplo, o próprio caso da China na atualidade, né? Muita oscilação, ora com sinalização de crise. Os noticiários de ontem falavam que há setores na China que agora estão em processo de recuperação, e que vai afetar positivamente o Brasil com a ferro, enfim, quer dizer, é muito complexo e difícil a gente antever o que está nesse cenário das imigrações, né? Eu diria que no mercado de trabalho de Caxias, ele sempre teve uma política de diversificação, né? O próprio crescimento de muitos setores não foi
se nós comparássemos com a própria questão da agricultura, que em muitos períodos trabalhava só com a questão da monocultura, não, a indústria ela fazia a questão da diversificação. E eu vejo que essa mão de obra ela perde emprego na indústria, mas ela ganha em setores que estão hoje se movimentando, né? Nos setores, inclusive, de terceiros, né? E também um retorno também na questão da agroindústria. Sim. Que tem a ver com a questão da vinda dos senegaleses para o Rio Grande do Sul, né? Que eu acho que isso a gente não pode não colocar. Então, eu diria que, eu acho que o Roberto colocou bem, é muito dinâmico para fazer realmente uma previsão. Agora, nós vemos que a nossa produção bruta, ela não diminuiu. O produto bruto, sim, ele tem crescido, então a gente tem que ver onde é que essa mão de obra está sendo ocupada, né? Então alguém está trabalhando muito e alguém também está ganhando muito, né? Então nesse sentido. Mas em relação às migrações, a Europa ela está realmente com uma situação muito grave e isso mostra que a crise é central, não é na periferia apenas, né? E isso implica discutir um modelo, né? Que as pessoas não querem discutir um modelo de produção, né? Então, acho que nós vamos ter que, em algum momento, olhar para essa questão do modelo de produção. E, consequentemente, se nós fôssemos falar de migrações africanas, nós, por exemplo, que somos países em desenvolvimento, nós poderíamos olhar o que aconteceu nos anos 90, por exemplo, na Europa, com os africanos, que é muito semelhante ao que está acontecendo, né, 20 anos depois aqui. Assim. Muito semelhante. Assim. As políticas de inserção, a questão... Sim, é muito semelhante. A gente poderia, talvez, ganhar um pouco de tempo discutindo já o que esses países passaram e como eles resolveram essas situações. Ou não, algumas coisas. Algumas não, mas eu acho que nós temos mais agilidade para isso, porque nós temos mais espaço. A gente tem, talvez, um outro olhar também, porque nós não podemos dizer que os africanos não fazem parte da nossa cultura. Exatamente, né? Aí que eu ia entrar, porque há uma dificuldade, né? Nós somos descendentes de imigrantes, podemos partir por nós aqui, nossos sobrenomes revelam isso, mas há uma dificuldade de aceitação dos imigrantes de hoje. Por que isso acontece? Talvez o medo que tome o lugar, não tem trabalho para todo mundo. Há uma série de discursos que entram em cena. Eu acho que não é uma avaliação hegemônica, né? Ela é uma avaliação de parcelas da sociedade, né? Que eventualmente, inclusive, se manifestam publicamente, em entrevistas, enfim, né? Mostrando o seu estranhamento, mostrando o seu descontentamento, enfim, né? Mas eu acredito... Não é hegemônico, certamente. Não é hegemônico. Eu acho que é muito pontual e, por vezes, até a seleção das pessoas que vão falar a respeito é cirúrgica, né? Sim. Então, por trás, na editoração, na editoria da matéria, às vezes, um descuidado, né? No sentido de pensar quem são as pessoas que vão se manifestar, e isso acaba, às vezes, fazendo um estrago, né? E prova disso, assim, eu diria que Caxias é uma grande mostra de demonstração de solidariedade quando nós tivemos, em 2014, a situação dos ganeses, né? Eu mesmo, outro dia, conversando com o bispo, perguntava para ele, assim, quais foram os problemas dessa questão de abrir as portas, por exemplo, da igreja para a aceitação dos ganeses. E realmente tem atos de humanismo, de comiseração, de solidariedade, de compaixão, né? E Caxias é prova disso, ela pode fazer isso, né? Só que nós temos também que estar preparados para entender essas questões, as diferenças, né? Eu acho que a educação, eu sempre acredito que a educação é a salvação, né? Nós temos que trabalhar nas escolas a questão da educação, né? Da integração, da solidariedade, né? Porque muitas vezes as pessoas mais idosas, elas têm esse medo, até muitas vezes indevido pelo período que elas foram educadas, né? Mas os jovens e os professores não, eles têm que ter essa abertura, né, para a questão da cultura. E eu acho que o Roberto fala bem isso, assim, né? Eu acho que nem sempre quem fala nos representa a cidade de Caxias, né? Teríamos que pensar também algumas questões mais, digamos, afirmativas nesse sentido, de convivência, inclusive de religiões diferentes, né? Que são fundamentais na cultura. Sr. Roberto. Na realidade, isso poderia ser um grande processo pedagógico no sentido de nós aceitarmos o outro, compreendermos, né, a diferença, enfim, que é uma tendência que, infelizmente, a gente parece que está perdendo.
a capacidade de compreender o outro, né? O momento presente é um momento em que as pessoas têm dificuldade de aceitação. E o caso nosso de Caxias do Sul, enfim, né? Ele é um caso no universo muito maior e que, por razões diferentes, também se lançam às imigrações, né? O caso que a Vânia vinha falando antes da Europa, enfim, mas veja que o tema da imigração, ele é pauta, por exemplo, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos nesse momento, né? Sem então dúvida. veja a atualidade muito do tema, né? Como ele é decisivo, importante. quase, Né? assim. Certamente será no Estado, aqui mesmo, na questão das eleições de município, né, que eu acho que isso vai pesar também, e na questão, eu diria, do que nós queremos como cidade para o futuro, porque nós não queremos uma cidade para o futuro se nós não plantarmos uma cidade realmente aberta, né, para as dificuldades, para as contradições. Essa questão da alteridade hoje eu acho que ela é uma grande questão, né? Ela permeia todas as questões, ela é política, ela é econômica, mas ela é cultural, ela vem de uma cultura, de uma mentalidade, né, em relação a essas questões que em outro período, assim, as nossas famílias, elas tiveram muitos privilégios em poder chegar aqui, acessar a terra, né? Terem acesso a uma série de instituições, terem retornos e continuarem nesse processo. Mas o momento é outro, né? Exatamente. Professores, nós estamos finalizando o nosso tempo, né? Ele é breve, mas o livro é editado pela editora da Universidade, Edux. Ele pode estar à disposição nas livrarias aqui na universidade, na cidade, como as pessoas que quiserem acessá-lo, como podem fazer? Nas livrarias, né? A distribuição se dá via a editora da universidade. Pode fazer contato ali. Perfeitamente. E a pesquisa, o trabalho continua, né? Talvez só uma observação ainda, já ao final, né? A gente recebeu recursos financeiros para essa publicação de agências de fomento, da CAPES, CNPq, da Prefeitura, né? Que foi nossa parceira também nessa obra aí. Perfeitamente. É isso que ajuda a pesquisa e adiante também o conhecimento de nós mesmos para favorecer a convivência, né? A acolhida desses outros que estão chegando aqui na nossa região. O tema de hoje termina por aqui. Nós agradecemos a presença dos nossos professores. Voltamos na próxima edição com outro assunto para o debate. Até lá!